Olha aí, né, pessoal, que boa notícia para a população mais pobre, para o pobre trabalhador, que é aquele mais protegido pelo governo do PT, né, aquele que o Lula mais se preocupa, né? Olha que excelente notícia. Os remédios aqui vão ter reajuste de preço, de valor, como sempre tem, mas isso vai acontecer 2 vezes neste ano aqui, muito disso por conta, é claro, da inflação, da subida de preços que nós estamos vivenciando nos últimos meses, temos acompanhado essas notícias aqui, mas também por conta dos impostos, de aumento de impostos. Pois é ou não é o governo da tributação, do aumento das alíquotas, do aumento aí dos impostos, o governo que desconhece totalmente o funcionamento da curva de Laffer, esse governo Lula aí, não é verdade? O governo que só traz notícias ruins para as pessoas aí, mas não faz muita diferença, é aquela história, né? Pobre não come remédio. Mas vamos falar sobre esse tema. Então, antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva aqui no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, qual é o ponto? Os remédios subiram 5,6% no ano passado, né? Subiu isso aqui, é a média, o valor somando tudo ao redor do Brasil e tudo mais? Não, isso aqui é algo escalonado pelo pessoal aqui da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, né? O CIMED aqui. Sim, isso existe, preços manipulados aqui de medicamentos e é um reajuste definido por esse conselho, por essa Câmara, então, autorizado, portanto, pelo governo federal para ser feito. E isso aqui é definido anualmente, né? Então, é um valor que é acumulado, questão de inflação e tudo mais é considerado aí. Esse valor é acumulado ao longo de 12 meses e depois é finalizado, então repassado para todo mundo, essa possibilidade aqui autorizada. E esse valor acontece em março, esse valor de reajuste aí, com base no que o CMED aqui autoriza então, né? E isso aí é normal, já é esperado. Com um cenário econômico mais incerto, a tendência é que o aumento seja maior. Não tem para onde correr, tudo sobe de preço nesse país. Infelizmente, essa é a grande verdade. É a realidade de um lugar, uma região geográfica, um país, uma nação, uma sociedade onde as pessoas têm que usar dinheirinho de mentira lá, que é a moeda estatal que o governo imprime à torto e à direito, né? Então, natural, esperado que tenha esse aumento aí no preço dos medicamentos, né? E vai ser um aumento provavelmente mais substancial, a não ser que o governo pressione para a coisa ficar abaixo do padrão aí, né? Mas não para por aí, não para apenas no reajuste anual que é determinado aí por essa Câmara de Regulação aqui, né? Tem um outro ponto também, que é a questão do aumento do ICMS, que já está rolando. Esse aumento aqui anual, esse reajuste, vai acontecer em março. Agora, o ICMS já está valendo para 10 estados, pelo menos, e para o Distrito Federal. O aumento desse ICMS, que é algo que eu já tratei em outro vídeo aqui do meu canal também, explicando por que aconteceu esse aumento aí, por que tantos estados estão seguindo nesse caminho aqui, o que isso tem a ver com a reforma tributária, que é uma questão aí de uma tragédia dos comuns tributária, né? Podemos tratar a coisa nesses termos, mas o que acontece é que o ICMS foi reajustado para cima para vários estados, alguns até com 3% a mais de alíquota aí. Isso aí incide diretamente no preço final lá para o consumidor, lá para quem compra na prateleira, né? Os estados que tiveram esse aumento da alíquota do ICMS aqui, que chega até 2,5 pontos, né? Eu falei que era 3 pontos, não, 2,5 pontos percentuais aqui, são os seguintes estados, né? Bahia, Ceará, Distrito Federal, que não é estado, mas é unidade da federação, não é? Goiás, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Tocantins. Tem alguns aqui que eventualmente podem acabar, de fato, aumentando a sua alíquota do ICMS também em algum momento aí. Mas esses são os estados que efetivamente já elevaram a alíquota do ICMS, né? Qual que é o problema aí nesse caso? Mas o lojista ali, o dono da farmácia, pode não repassar isso para o cliente, porque ele pode, sei lá, sonegar, vender sem nota, enfim, seguir esse caminho que o comerciante brasileiro costuma seguir, não é? Mas acontece que a tributação dos remédios é extremamente perversa. Todo imposto é roubo. Como libertário, eu defendo isso. Imposto é a tomada coercitiva, violenta de dinheiro
das pessoas. Então é roubo sob qualquer aspecto. Só que, de forma geral, né, considerando isso como uma regra geral, o fato é que existem impostos que são piores que outros, que são mais nocivos e são mais nojentos, mais asquerosos que outros. Então você tributar alimentos é uma coisa absurda, né? A pessoa precisa de comida para viver, você vai tributar os alimentos, tributar energia elétrica, você precisa de energia elétrica para tudo. Tributar medicamentos, a pessoa precisa dos medicamentos, dos remédios para manter a sua saúde. O governo torna isso tudo mais caro por meio do seu roubo, do seu assalto, pegando aquela taxa. Sabe o miliciano no Rio de Janeiro que cobra a taxa das atividades ali de van, venda de gás, gato net, essas coisas aí? Então o governo faz a mesma coisa, ele cobra a taxa dele que deixa o produto final mais caro. Porque assim como o cara da van lá no Rio de Janeiro tem que repassar o custo da máfia, o custo da milícia para o consumidor, quem é assaltado pela máfia do governo tem que repassar isso para o consumidor também. Então, impostos sobre esses itens que representam grande parte do orçamento das pessoas mais pobres são extremamente nocivos e nojentos, asquerosos, porque alimentos, remédios representam um percentual muito grande do orçamento das pessoas mais pobres. O rico não, o rico gasta uma mixaria com alimento, uma mixaria aí com remédios dentro do orçamento mensal dele ali. Isso impacta pouco nas contas dele. O imposto impacta muito mais, portanto, nas pessoas mais pobres. Só que a coisa piora ainda, porque sim, em se tratando de Estado, em se tratando de governo, sempre pode piorar. Qual que é o ponto aqui? Nesse tipo de produto, como os remédios, como os combustíveis também, existe uma coisa chamada tributação substituída. Ou seja, o governo, em tese, como é que funciona a tributação sobre o consumo? Da mesma forma que sobre a renda, né? Você não paga imposto de renda antes de você receber o seu salário. Primeiro você trabalha, depois você recebe, para em cima desse seu recebimento o governo roubar a parte dele ali. Então pressupõe-se que primeiro você trabalha para depois você ter o pagamento do imposto de renda em cima da renda que você recebeu do seu trabalho, né? A questão do imposto sobre o consumo, né, sobre a venda, a circulação de mercadorias, também deveria funcionar assim. A empresa paga imposto depois dela vender esse produto, né? Então, se o industrial vende para o atacado, então no momento que ele vende, ele recolhe os impostos aí sobre essa venda. Aí o atacado vende para o varejista, né, para o lojista ali, o atacado recolhe os impostos sobre essa venda. E quando o varejista vende para o consumidor final, ele recolhe mais uma vez os impostos sobre essa venda aí. Sim, incide sobre a cadeia produtiva toda. Mas qual que é o ponto aqui, por exemplo, do ICMS, mas não só dele, tá? Mas do ICMS aqui de forma geral. Acontece que existe uma coisa chamada substituição tributária, ou seja, o Estado, né, que é a unidade da federação que determina e recolhe esse imposto aqui, determina a alíquota e faz a cobrança e o recolhimento dele, os estados determinam o seguinte, que esse imposto aqui vai ser cobrado de forma antecipada, antes da venda. Sim, o que acontece? O atacadista vai vender para o varejista o produto, ele paga ali o ICMS dele, os outros impostos naquela venda, e cobra ali, e paga também para o governo o ICMS que o lojista vai vender lá na frente ainda, sobre a venda que ainda vai ser realizada. Então ele embute esse valor aí desse imposto lá no lojista, no vendedor final que vai vender o produto para o consumidor final. Então lá na frente, quando o lojista vende, ele não paga o ICMS porque já foi pago antes da venda. Isso é um absurdo total, é claro, mas é assim que funciona a coisa para esse tipo de produto e para vários outros também. É a tal da substituição tributária. Isso vale também para os medicamentos, para a gasolina, para os combustíveis de forma geral, vale também para o PIS e o COFINS, que são impostos federais. Isso é cobrado antes da venda também, acredite ou não. Então qual que é o ponto nessa história e qual que é o grande fator, né? E o cálculo disso é uma coisa absurda. O governo pressupõe qual que vai ser o lucro lá na frente para cobrar o ICMS em cima desse lucro que não foi feito ainda. Uma coisa insana, né? Mas, de fato, como é que funciona essa cobrança, então? Na prática, né, é o atacado recolhendo o imposto lá do varejista. Por que que o governo faz isso? Primeiro, porque ele recebe mais rápido, e segundo, porque tem menos atacadistas do que lojistas, tem menos indústrias do que lojistas. Então é muito mais fácil tributar lá na produção ou no atacado, né, que são menos empresas para serem fiscalizadas, do que você ter que fiscalizar cada lojinha, cada farmácia, cada posto de gasolina, para ver se eles estão recolhendo da forma correta os impostos. Então,
Basicamente é isso. O que transforma praticamente, né? Aliás, com certeza transforma numa obrigação do lojista repassar o aumento do ICMS que vai acontecer, porque o atacadista vai fazer isso na substituição tributária. Isso já vai vir embutido. O lojista não tem como fazer, não tem como fugir a isso. É um imposto que já vem cobrado para ele. Então, temos aí dois pontos, né? O próprio aqui, Sérgio Mena Barreto, né, que é o CEO da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, né, a Abrafarma, disse o seguinte, que o aumento de preços vai ser inevitável, então, e a alta desse imposto do ICMS que começou a vigorar agora, já está chegando na ponta, ou seja, lá no consumidor final, né? Então, ele explica bem isso que eu falei aqui, que o ICMS é pago antecipadamente no caso dos medicamentos, né? Então, esse tributo é recolhido pela indústria e os medicamentos revendidos às farmácias com um novo valor. Chega lá na ponta com um valor mais alto e aí não tem como segurar esse repasse aí, né? Ele coloca assim, ó, já vem na nota fiscal o novo imposto e isso é acrescido no valor que vendem pra gente. Por isso, o setor é obrigado a repassar esse preço. E aí nós vamos ter, então, um valor de medicamentos mais caros por conta disso, por conta desse cenário que vem de uma instabilidade econômica que leva a uma inflação maior e também por conta dessa tendência tributária expansionista do governo federal que infecta os governos estaduais, temos visto isso acontecer, e por conta da reforma tributária também que veio para botar em todo mundo. Essa é a verdade, porque agora, por conta dessa tendência maligna de os estados correrem atrás de uma maior arrecadação agora para garantir lá na frente uma arrecadação maior também, todo mundo vai ter que pagar mais caro, não só nos medicamentos, energia elétrica, combustíveis, alimentos, em absolutamente tudo, por conta dessa sanha arrecadatória. Mas, pelo menos, pobre, né, não come medicamento. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.